Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Só então has de ver que o Senhor tem todo o poder quando tudo deixares no altar. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma live, onde participaremos todos no culto online da Igreja Comunidade Evangélica Rei dos Reis. Eu peço a Deus que esta noite seja uma noite muito especial, que aonde necessitar de cura, que Ele possa trazer a cura, aonde necessitar de todos os milagres, que o Senhor venha a transbordar e a enviar dos céus todos os milagres sobre as nossas vidas. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Salmo 86, onde o salmista Davi ele faz uma oração de súplica e de confiança a Deus. É exatamente isso que nós oramos, com súplicas, mas confiando ao Deus que nós oramos. Ele é poderoso ao ponto de atender a cada um dos nossos pedidos. Salmo 86, no verso 10, diz assim: Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração só para temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Amém? Vamos orar, juntar a nossa fé agora nesse instante, para entregarmos este culto a Deus. Porque se nós estamos aqui, você está nos assistindo agora, é porque o Senhor tem um propósito para isso. E este propósito que seja revelado nesta hora a cada um de nós. Pai, nós estamos aqui nesta hora para contemplar a tua face. Nós não servimos a um Deus que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, e tem mãos, mas não apalpa. Nós servimos a um Deus vivo, misericordioso e maravilhoso, que é capaz de abalar os céus e a terra, para abençoar a cada um dos seus, nos quatro cantos deste universo. Por isso eu lhe peço, Senhor, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, que haja, Senhor, um poder transformador nesta noite, porque não há nada mais poderoso do que a Tua presença e a Tua palavra que é enviada a nós. E é sobre a Tua palavra, é pela Sua palavra, que nós clamamos no nome de Jesus, para que ela venha do alto dos céus e penetre dentro do nosso coração. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz a todos. Nós vamos então louvar a Deus. Abra o teu coração, se alegre na presença de Deus, e logo após este louvor nós estaremos então ministrando uma palavra nesta noite, uma palavra reveladora, uma palavra que vem dos céus ao meu e ao seu coração. Um grande beijo a todos, sejam bem-vindos.
sobre os nossos corações, sobre toda a nação, Senhor. Estende a tua glória. Aleluia. Tudo que necessitamos, Senhor, é estar na tua presença, porque na tua presença há abundância de alegria, há milagre, há transformação, há o amor supremo. Altíssimo te envolverá, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Pois descerá sobre ti Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Oh, glória a Deus. Descerá sobre ti Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá,
corpo tudo novo se fará e chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações, ó vento, vem, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar, Senhor, e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Aleluia, glória a Deus. Amém. Que esta noite verdadeiramente aconteça isso. Que tudo novo aconteça na tua vida. Seja no teu corpo, seja na tua alma, seja no teu espírito. Nós estamos alegres porque estamos na presença de Deus. Sempre estaremos alegres porque temos um Deus que é o nosso socorro mais presente no dia da angústia e da tribulação. Queridos, nós estamos aqui com a presença da pastora Elaine. A pastora Elaine quer dar um oi pessoal, pastor? Boa noite a todos, a paz seja com todos, irmãos. Saudade de vocês. Beijo a todos. Amém. Minha esposa Elaine Zuba, que ministrou louvor aqui. Dá um oi para o pessoal aí da A igreja. paz, irmãos, Deus abençoe a todos. Também estou com muita saudade, sentindo muita falta de estar com os irmãos em comunhão na igreja. Mas eu creio que o Senhor já está passando ali todo este tempo e logo, logo estaremos juntos na congregação dos justos, louvando e engrandecendo o santo nome do nosso Deus, que é digno de honra, de glória e de louvor. Abraço para todos. Amém, queridos. Ali atrás nós estamos com a Cauane, com o João Pedro, João Lucas, João André, a Lucinha, mandando um oi aí para todos. Amém? Nós queremos falar hoje um pouco do amor de Cristo, das maravilhas que Deus é sobre a nossa vida. E, portanto, está nas minhas mãos a palavra de Deus. E esta é a palavra da vitória. É a palavra que muda a história do homem. E eu quero falar exatamente sobre este tema nesta noite. O valor da preciosa palavra de Deus. Amém? Para isso eu convido a você a estar abrindo comigo esta palavra de valor em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. O devido valor da palavra de Deus. Eu quero iniciar a leitura do texto onde nós iremos meditar a partir do verso 9 ao verso 11, aonde diz assim: depois de muito tempo,
tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, muito prejuízo, e não só de carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Amém? Oremos ao Senhor. Espírito de Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós estamos dependentes inteiramente do Senhor. Por isso, meu Pai, que o mundo espiritual nesta hora seja movido ao teu favor, porque tu és o Deus que fala com as tuas ovelhas. E eis aqui as ovelhas no teu aprisco, diante de ti, para nos alimentarmos da tua palavra. E queremos também, Senhor, ser aquecidos no coração pela grandeza da tua graça, amor e misericórdia. Por isso, Pai, estende as tuas mãos e fala com cada um, no nome santo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Meus queridos, nós temos uma preciosidade nas nossas mãos, uma verdadeira riqueza, que é termos acesso à palavra de Deus, às Escrituras do Senhor, sabendo os acontecimentos que aconteceram no Antigo Testamento, no ano Domini, quando o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, no Novo Testamento. Nós temos hoje a presença do Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, e através dele nós temos essa oportunidade de recebermos esse tesouro precioso que é a palavra de Deus. E por isso, como é importante nós estarmos atentos a cada palavra que a Bíblia nos revela. Até mesmo um único ponto, uma vírgula, ela fala conosco. Um porém, não é verdade? E por isso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, nós iniciamos a leitura no verso 9. Porém, já desde o capítulo 1, nós vemos aqui uma viagem e o naufrágio do apóstolo Paulo. Uma viagem que não foi uma viagem simples ou uma viagem comum. Foi uma viagem extremamente turbulenta. Uma viagem que foi perigosa. Uma viagem que estava com muitos ventos contrários. Ventos extremamente fortes. A Bíblia relata que veio um tufão no verso 14 chamado Europa Aquilão, que significa um vento que veio de leste-norte para abalar as estruturas do navio, aonde os comandantes já não conseguiam mais ter forças e domínio para comandar o navio, e eles ficaram ali sem poder fazer nada sobre o navio, simplesmente à deriva, no meio de uma tempestade terrível como aquela. E essa história, todas as vezes que eu leio e que eu medito nela, Deus fala grandiosamente comigo. E nesses tempos que nós estamos vivendo, toda a humanidade, eu vejo também um paralelo muito forte, algo muito parecido com o que Paulo e com toda essa tripulação deste navio estavam vivendo naquela época. Porque hoje nós vivemos tantos problemas, tantas lutas, tantas batalhas, agora coronavírus, tantas mortes em todas as nações, tantas perdas, pessoas perdendo entes queridos, empresários perdendo suas empresas. E foi exatamente isso que aconteceu durante essa navegação.
eles estavam perdendo, mas graças a Deus que nenhuma vida se perdeu justamente nesse texto. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. A palavra de Deus, ela foi trazida a nós para que nós não ficássemos perdidos de Deus, para que nós não viéssemos morrer fora do propósito do Senhor. Muito pelo contrário, a palavra de Deus veio nos achar, a palavra de Deus veio nos buscar, a palavra de Deus veio nos aproximar diante de Deus novamente. E por isso, meus irmãos, eu tenho essa honra, esse privilégio nesta noite de ser um instrumento desta palavra para você que a aceita, para você que de bom grato abre o seu coração para receber a palavra, não aquela que vem do meu coração, mas aquela que é a palavra de Deus, aquela que vem dos céus. Eu simplesmente sou um canal aqui transmissor daquilo que Deus tem a falar para mim e para você. A Bíblia diz aqui no verso 10 que Paulo estava admoestando toda a tripulação, todo o navio, mediante aquela situação, mediante aqueles acontecimentos. Se você ler comigo no verso 10, diz assim: dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, com muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também das nossas vidas. Vocês percebam que Paulo, como um homem de Deus, ele estava trazendo o que? A palavra. Qual palavra que ele estava trazendo ali? Ele estava trazendo uma palavra que vinha diretamente do trono de Deus. Uma palavra que Deus tinha orientado e colocado no seu coração. E quando Deus coloca uma palavra no coração do profeta, do homem de Deus, para ser revelada aos seus filhos, é para que haja cura, é para que haja salvação, é para que haja libertação. Mas diz no verso 11 que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E é por isso que eu fiz esse paralelo. Porque qual é a palavra que nós damos mais crédito hoje? É a palavra do homem ou é a palavra de Deus? Nós damos mais crédito ao curso que o mundo nos diz que nós devemos seguir, ou nós damos mais crédito à palavra de Deus naquilo que ela nos diz que nós devemos seguir? Então, esta é a importância, porque se nós dermos a devida importância na palavra de Deus, meus irmãos, assim como Paulo deu, assim como muitos outros deram, então nós seremos dirigidos e orientados pelo próprio Deus. Mas o que acontece? Diz aqui no verso 14, diz o seguinte: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados a levar. Olha só, a palavra de Deus já não nos revelou que nos finais dos tempos nós passaríamos exatamente o que nós estamos passando. Nós não fomos apanhados de surpresa. Nós sabíamos e temos a ciência de que é a palavra de Deus que está sendo cumprida. Mas o que nós precisamos compreender, entender, e nós vamos ver ao longo dessa história, deste sermão desta noite, é exatamente o valor que nós damos à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz assim, que o amor ao dinheiro, o amor às coisas do mundo, é a raiz de todos os males. Por isso, o nosso primeiro amor, o principal amor que nós temos que ter, é o amor a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus
Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor, Ele tem anunciado desde os tempos antigos que Cristo viria, que falsos profetas viriam, que nação se levantaria contra a nação, mas as pessoas preferiram não dar crédito à palavra de Deus e darem crédito aos falsos profetas, darem crédito àquilo que o mundo tenta nos impor por opressão, né? Por força, por violência. Porém, a palavra de Deus, ela não entra em nós por força, por violência. Muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela é sensível e ela entra somente em paz e em tranquilidade quando abrimos a porta do nosso coração. Por isso que lá em Apocalipse, no capítulo de número 3, no verso 20, Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz? Você consegue ouvir a voz de Cristo, ouvir a voz do nosso Deus em meio a uma grande tempestade, em meio a esta pandemia que nós estamos vivendo, em meio aos dias mais difíceis e conturbados da tua vida? Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir esta porta, eu entrarei e cearei com ele. A porta aberta é a palavra de Deus. A porta aberta do nosso coração, Jesus entra. A palavra de Deus entra. Então nós somos protegidos, nós somos direcionados, nós somos alertados pelos acontecimentos que virão e até mesmo o que devemos fazer durante os acontecimentos. E isto é importante nós entendemos. Por isso que ele diz no verso 15: sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixar ir. Isso é uma coisa muito triste. Você imagina pessoas dentro de um navio sem ter o mínimo de condição de controlar este navio e sendo deixado ir pela tempestade. Quantas pessoas hoje estão vivendo exatamente isso? Estão sendo deixados ir, sendo levados pela tempestade, levado cada dia mais pela angústia, pela tristeza, pela depressão, aonde se tornam grandes casos e dá a consequência do próprio suicídio, porque as pessoas não sabem mais o que fazer. Mas isto é uma consequência daquilo que nos foi orientado da própria palavra de Deus. A Bíblia diz que eles davam mais crédito ao mestre do navio, davam mais crédito às pessoas do que ao próprio Paulo. Nós devemos dar o crédito máximo à palavra de Deus, o crédito máximo ao próprio Deus, daquilo que Ele nos fala e daquilo que Ele nos revela. Quando eles ficaram à deriva e num desespero tremendo, eu tenho a certeza absoluta que Paulo, estando lá dentro daquele navio, Paulo não estava deixando a tempestade o levar. Paulo estava em oração, estava em comunhão com Deus. E Deus estava com Paulo, estava olhando e observando para todos os acontecimentos daquele navio. É como o Senhor está fazendo nesses últimos dias. Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você, e Ele sabe exatamente o tufão, as tempestades, as dificuldades que nós estamos enfrentando. Mas o interessante, meus irmãos, é que, por isso que a Bíblia diz: maldito aquele que confia no homem, né? E bendito aquele que confia no Senhor. Porque o Senhor que é realmente a nossa fortaleza. Aqui nesse texto tem algo até bastante engraçado e até cômico, porque a Bíblia diz no verso 11 que eles não davam crédito ao que Paulo falava,
até porque Paulo estava ali, era como estava preso, né? Ele não tinha voz de autoridade naquele momento, mas o capitão do navio ele tinha. Mas no verso 30 diz o seguinte em Atos, ó: e receoso de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote do mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa. E disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, aquelas pessoas que confiavam no comandante, naqueles homens que estavam à frente daquela navegação, esses próprios já tinham preparado um bote para fugirem. Mas o próprio Paulo, então, ele lança uma palavra, e essa palavra aqui eu quero lançar ao seu coração nesta noite. Diz Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, não vos podereis salvar-vos. Não existe salvação em nenhum outro. Não há outro igual a Deus. Se nós não permanecermos em Deus, ninguém será salvo. Não existe salvação. Não existe salvação no presidente da República. Não existe salvação nos nossos governantes. Não existe salvação no homem mais rico do planeta. Não existe salvação no homem mais sábio do planeta. Mas existe salvação naquele que foi o mais humilde, naquele que se fez carne e habitou entre nós, morreu por nós, padeceu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Neste há salvação. Nele sempre haverá a salvação. E é por isso que nós temos essa riqueza desta palavra de Deus ao nosso coração. Vocês imaginam, meus irmãos, que existem momentos da nossa vida que ou você toma uma decisão ou você toma uma decisão. Eles já tinham preparado um bote, porque eles estavam com medo das ondas arremessarem o navio contra as rochas. Eles não tinham mais o comando do navio nas suas mãos. Talvez seja exatamente isso que muitos de nós estejamos passando nesta hora. Você já não tem mais o comando de nada mais. Você não tem mais segurança de nada. O chão saiu dos seus pés. E a única coisa que você está procurando, como sempre procurou, como talvez eu sempre procurei na vida, foi um escape, uma válvula, uma saída, um barquinho para me sair dessa. Um barquinho para que eu possa sair desta pandemia. Um barquinho para que eu possa pagar minhas contas. Um barquinho para que eu possa respirar um pouquinho. Não é de um barquinho que nós precisamos. Não é de uma válvula de escape que nós precisamos. Nós precisamos de um Deus poderoso, que é único, Salvador, e que tem uma palavra maravilhosa para nos lançar, e que lança nessa noite. Se nós permanecermos nele e as suas palavras permanecerdes em nós, então pedireis o que quiserdes e sereis feito. Imagina a oração de Paulo. Se fosse você, o que você pediria numa situação dessa? Num naufrágio, com muitas pessoas a bordo, um navio descontrolado, aonde a mão humana não pudesse fazer nada. Qual seria a sua oração? A minha oração seria para que Deus intervisse com milagre e que pudéssemos perder tudo, mas que nós não perdêssemos as vidas, porque a vida é o mais precioso bem que nós temos.
E Jesus, ele morreu pela minha e pela sua vida. Deus não morreu por carros, por casas, por terrenos. Deus morreu pela nossa alma, pela nossa salvação. E é por isso que Paulo lançou a palavra: se estes não permanecerdes a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então já acontece um milagre no verso 32. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos cortar esses cabos desses botes. Corte hoje toda a sua dependência em tudo. Não dependa mais de coisas. Não dependa do dinheiro, não dependa do governo, não dependa de pessoas, não dependa do mundo. Dependa daquele que criou o mundo. Daquele que criou os céus e a terra. Daquele que nos criou. Daquele que tem poder de mover a terra e os céus para abençoar todos aqueles que creem no teu santo nome. Mas a Bíblia diz, e deu uma revelação tremenda a Paulo, no meio daquela tempestade, antes mesmo deles prepararem esses barquinhos. Olha o que diz no verso 21, preste bastante atenção nisso. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Você pode crer nisso? Jesus, ele veio para que nenhuma vida se perca. Pastor, mas está morrendo muita gente. Eu estou falando de salvação. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Muitas pessoas morreram antes do coronavírus, morrem durante o coronavírus e morrerão após o coronavírus. Eu estou falando de uma vida eterna, uma vida com Deus. E a Bíblia diz o seguinte, que nenhuma vida se perderá. Jesus, ele diz, de todas as almas que Deus me deu, nenhuma eu perderei. Eu profetizo que você é uma delas, que você foi chamado, que você foi escolhido, que você foi separado e que você entende perfeitamente esta palavra que está sendo lançada agora dentro do seu coração. Que se você, nós permanecermos em Deus e nada mais, se Ele for a nossa rocha, a nossa solidificação, a nossa estrutura, então nós não racharemos, nós não seremos abalados. Mas o que aconteceu neste texto? Deus deu uma palavra ainda maior para Paulo. Ainda que as pessoas não tinham crido na palavra que Paulo tinha falado anteriormente, isso serve para mim e para você. Ainda que você não creu nessa palavra de Deus por tantos anos, ainda que você rejeitou 1, 2, 3, 4, muitas vezes a palavra de Deus, não rejeite hoje. Aceite esta palavra hoje. A Bíblia diz que sábio é aquele homem que ganha a sua própria alma, não é? Então, ganhe a sua alma para Cristo nesta noite. Que hoje haja salvação dentro da sua casa. Que você corte todos os botes que você tenta se agarrar, fugir. Nós não ganhamos nenhuma guerra fugindo da guerra. Nós só ganhamos todas as guerras combatendo o bom combate. E nós temos um general, nós temos um Deus
Porque ele vai à frente da guerra, ele vai à frente da peleja, lutando a nossa guerra. Por isso, meus irmãos, eu queria ler mais um único versículo com vocês, para que a gente possa entender o grande livramento que Deus deu aqui. A Bíblia diz no verso 37, estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. E nem uma dessas vidas foram ceifadas. Porque todos eles permaneceram naquele navio. Todos eles aceitaram aquela palavra a qual Paulo enviou da parte de Deus. Em nome de Jesus. Por isso, no verso 44, diz: quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros de troços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra, quando chegaram no destino aonde deveriam chegar. Todos se salvaram em terra. Nós estamos nessa terra, uma terra que Deus nos permitiu estar, como uma passagem, como uma viagem, assim como Paulo fez. Paulo naufragou, porém Deus honrou ele de tal maneira que abençoou, e todas aquelas vidas foram salvas. Nenhuma daquelas se perderam. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar agora por tua família. Você que anda com o coração apertado, você que tem temido a morte, você que está pensando que este navio vai naufragar, que não tem mais saída, que não tem mais solução para você. Eu quero te pedir em nome de Jesus que você entregue a sua vida para o Senhor nesta noite. Que você não dependa mais das coisas externas. Dependa de Deus. Dependa desse poder de Deus. Feche os seus olhos agora. Abra o teu coração. E nós vamos levantar um clamor aqui. São tantas dificuldades. E parece que têm se acentuadas dias após dia. A insegurança, para muitos o chão saíram dos seus pés. Muitas pessoas, eu tenho escutado relatos de pessoas com vontades do suicídio, pensamentos terríveis. Eu quero repreender esses pensamentos agora no nome de Jesus. Porque a tua vida vale mais do que o mundo inteiro. E é por isso que Jesus fez o que fez. E Ele está aqui nesta noite, através do Espírito Santo, trazendo uma paz que excede todo o entendimento. Trazendo o poder de Deus ao meu e ao seu coração. Fazendo com que qualquer tipo de situação adversa que você esteja passando agora, seja agora movido para que a sua vida seja salva. Não há impossibilidades nas mãos de Deus, porque as mãos de Deus são poderosas e estão estendidas para nos abençoar. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro agora, Deus, aqueles que clamam, aqueles que estão desesperados, Pai. Tu sabes o que é estar desesperado, aflito e necessitar do socorro. E é por isso que o salmista Davi diz, Pai, que quando ele clamou, o Senhor escutou o seu clamor e o Senhor o socorreu. Assim como o Senhor socorreu Paulo, socorreu aquelas 276 pessoas dentro daquele navio, aonde eles não tinham mais o que fazer.
Eles estavam sendo levados pela tempestade, pelas ondas do mar. Mas nós estamos sendo levados, ó Deus, pelo Teu Espírito. Nós não estamos sendo levados, ó Deus, pelo curso deste mundo. Por isso, ó Pai, nós profetizamos, declaramos que Tu és a nossa direção. Tu és o Deus que governa o nosso navio. Tu és o Deus que nos leva, Senhor, a passar por altos montes, pelos vales, assim como o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que nós possamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor sempre esteve conosco e sempre estará com cada um de nós. Receba nesta hora um milagre do Senhor. O Senhor coloca a mão sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus familiares. Te guarde de norte a sul, de leste a oeste. Nenhuma tempestade será capaz de virar a tua vida, de transtornar a tua vida. Pois o Senhor te faz andar sobre as águas, te faz andar no sobrenatural, pois Ele é o Deus do milagre. Nós recebemos, meu Pai, o milagre nesta noite, assim como Paulo e toda aquela tripulação receberam. Nós cremos, ó Deus, que nesta noite o Senhor toma por completo todas as áreas da nossa vida, que não haja nenhum barquinho, nenhum escape, Pai, pois nós estaremos completamente na plenitude, sendo governados pelo Teu Espírito, de conformidade com a oração do Pai Nosso, que oramos e cremos com todo o coração, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Que seja feita a vontade de Deus sobre a tua vida, mas a vontade plena em todas as áreas, no nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Nós vamos louvar mais um louvor? Amém. Deus. Deus não
somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve, que o louvor invade os céus. E Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele é suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória a Deus, com muito louvor. Aleluia. E é assim que nós vamos atravessar esse período, com muito louvor. Não é com muito medo, com muita tristeza, mas com muito louvor, com muita alegria e com muita adoração a Glória a Deus. Deus. Meus queridos, irmã Rosana, o Osmano pedem saúde para todos nós, para o mundo, a presença de Deus. É justamente isso, né, queridos? Aleluia. A saúde, porque Deus ele trabalha no corpo, na alma, no espírito. A irmã Carol também pede pelo seu patrão, o senhor Igaraçu, que ele está na UTI, muito enfermo. Nós estaremos orando também pelos enfermos nessa noite. Nós temos alguns conhecidos também, alguns irmãos do Águias de Cristo, no grupo do presidentes dos Águias, que estão ali passando também por dificuldades com seus familiares enfermos, e nós estaremos orando em nome de Jesus. A irmã Rosana também pede oração por ela, pela sua família, em nome de Jesus. Nós estaremos então mais uma vez orando nesta hora, porque a oração ela deve ser incessante, perseverante, uma oração com fé, crendo que aquilo que nós vamos pedir, nós já recebemos em Cristo Jesus. Quando Pedro estava preso no cárcere, a Bíblia diz que havia uma oração incessante a favor dele, através da igreja. Então nós vamos orar neste momento, mas amanhã, depois de amanhã, por todos os nossos dias, nós estaremos em contínua oração, orando pela nossa nação, pelos nossos governantes, orando pelas famílias, pelos enfermos nos 4 cantos desta terra. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Senhor, nós levantamos um clamor agora, lhe suplicando, Pai, porque cremos que Tu és um Deus que nos socorre em tempo oportuno. Que Tu possas visitar agora, Deus, Senhor, todos aqueles que estão no leito de um hospital, aonde são tomados por uma enfermidade. Mas Tu és um Deus, Pai, que lançando uma palavra, lançando um simples vento curador, já ressuscita os mortos que estavam ali já determinados para Ti, para a vida eterna. Mas Tu traz a existência, Pai. Por isso eu lhe peço no nome de Jesus, toca agora cada um deles, Pai. Senhor, nesse seu Igaraçu, Senhor, neste homem que a Carol pede agora a oração, que está numa situação gravíssima, e a todos aqueles outros nos 4 cantos deste mundo, Pai. Nós cremos, ó Deus, em nome de Jesus, por essas mães que choram,
por esses filhos que choram pelos seus pais, os maridos pelas esposas, as esposas pelos seus maridos. Meu Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus que constituiu a família, Tu és um Deus de amor, e é por isso que o Senhor disse que o amor tudo crê, tudo suporta e tudo sofre. Nós sofremos por amor, Pai, porque nós sofremos com aqueles que sofrem, Pai, mas também nos alegramos com aqueles que se alegram. E nós queremos nos alegrar, ó Deus, com cada um daqueles que, sob efeito desta oração, serão restabelecidos para a honra e glória do Teu santo nome. E que o Teu nome seja exaltado nos céus e na terra e em nós por toda a eternidade, Pai. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores. Perdoa-nos, Pai, de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados. Nos faz, Pai, vasos novos, vasos de honra, diariamente, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus queridos. Mais uma live, mais um culto online para a honra e glória do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 14 de maio do ano de 2020. Eu quero passar um recado aos irmãos, também em forma de agradecimento. Nós lançamos aquele desafio sem cestas e sem barba. Nós conseguimos, até agora, postamos lá na nossa rede, nesse Face, 72 cestas recebidas. Porém, já recebemos mais algumas. Nós estamos aí na casa de aproximadamente quase 80 cestas. Ainda falta-nos 20% para concluirmos este desafio. Conto com você, que você possa nos ajudar, falando deste desafio, compartilhando esse nosso desafio. Sábado agora nós faremos mais algumas entregas. Nosso querido Motoclube Águias de Cristo Londrina estará conosco, nos ajudando também na distribuição dessas cestas. Sábado passado, alguns irmãos da Igreja Rei dos Reis estiveram conosco na distribuição. Essa semana, alguns irmãos, meus filhos, estiveram conosco também distribuindo. E assim que conseguirmos a realização, a concretização de 100 famílias abençoadas com essas 100 cestas, então nós postaremos na live Pastor André Zuba sem barba, em nome de Jesus. Amém, queridos? E também fazer o convite a vocês também no domingo próximo agora, próximo domingo, que é o culto da família. Eu estou com muita saudade da igreja, muita saudade de cada um de vocês, mas eu tenho a convicção de que esse tempo já será bastante curto. Então, se aproxime-se de Deus, permaneça sempre em Deus, aconteça o que acontecer, haja o que houver, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se chorar, chore mesmo. O choro é aquele desabafo da alma, não é verdade? Mas Jesus, ele vai recolher a cada lágrima sua, vai confortar o seu coração. Nada como um dia após o outro, não é verdade? Jesus disse que aquele que segue semeando, ainda com lágrimas, voltará com seus feixes, voltará com as suas bênçãos. Aquele que toma a sua cruz, aquele que tem os seus problemas, mas segue a Jesus, permanece nele, vence o mundo, pois ele venceu o mundo. Eu quero dar a bênção apostólica a todos os vencedores, aqueles que já venceram o mundo também em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todo sempre. Deus os abençoe sempre em paz.